a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e sempre. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho há pouco lido. Nós queremos destacar aqui Mateus capítulo 21, principalmente o versículo 34. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Nós queremos conversar brevemente sobre essas palavras e, para tanto, assim como nós estamos, queremos pedir a luz e a orientação do Espírito Santo de Deus. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa nesta manhã porque tu nos chamaste. E nós estamos aqui, Senhor, diante de um privilégio muito grande, que é o de ouvir a tua palavra. E para tanto, ó Deus, pedimos que o teu Espírito Santo abra as nossas mentes e os nossos corações para que possamos aprender e apreender o que nós temos hoje aqui como palavra tua, que vai iluminar nossas vidas e os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a tua pregação. Fala, Senhor, porque o teu servo e a tua serva ouvem. Amém. Queridos irmãos, sempre é uma alegria, um privilégio poder fazer uso da palavra de Deus aqui neste momento, entregá-la para vocês. E durante a semana, observando os últimos acontecimentos, me veio à mente assim muitas reflexões, muitas. Os acontecimentos muito tristes, semana passada nos Estados Unidos, em Las Vegas, aquela pessoa num momento de insanidade total, de repente resolveu matar gente, e do alto do edifício começa a descarregar suas armas em cima de pessoas que estavam acompanhando um show. Depois, ao longo da semana, uma outra notícia de extrema violência, já também mencionada aqui nas palavras de acolhida aqui da igreja, quando então aquela pessoa em Minas Gerais entra numa creche e queima crianças, queima professores e faz um estrago terrível na vida daquelas pessoas que estão ali para aprender, para serem boas e bons cidadãos. E aí então esses acontecimentos eles vão mexendo com a gente, à medida que a gente vai olhando a palavra de Deus, vendo o que Deus tem a dizer para nós, e Deus sempre tem alguma coisa muito importante para falar para cada um, e falar para as diferentes épocas, e nós estamos precisando muito ouvir o que Deus nos tem a dizer. E aí então me veio à mente, enquanto aconteciam todas essas tragédias, e enquanto também eu refletia sobre o nosso tema de hoje, devolvamos os frutos ao dono da vinha, me veio essa pergunta que eu queria compartilhar com vocês. Eu acho que é uma boa pergunta para nós iniciarmos a reflexão de hoje, e a pergunta é simples, a pergunta é: estamos cuidando bem das bênçãos de Deus? Estamos cuidando bem das nossas riquezas, do nosso ouro, da nossa prata, das nossas florestas, da nossa água, do nosso planeta, da nossa família? Estamos cuidando bem? Estamos cuidando bem do nosso bem maior, que é o seu povo, o povo de Deus, as pessoas? As pessoas estão em boas mãos? Os nossos líderes, os nossos governantes, os nossos líderes civis, militares, as nossas autoridades eclesiásticas, os nossos líderes, enfim, estão cumprindo bem o seu papel? Será? Nós estamos em boas mãos? Nos tempos dos profetas e na época de Jesus, os líderes políticos e religiosos, será que eles estavam cumprindo satisfatoriamente as suas atribuições? Por que será que Jesus contou a parábola dos lavradores maus? Quem ele estava querendo atingir? O que ele estava querendo passar como mensagem para as pessoas que tinham a oportunidade de ouvi-lo? E é interessante que essa parábola,
ela começa mencionando um homem, diz o texto, dono da casa, que plantou uma vinha. E a primeira pergunta que se faz quando a gente olha esse texto é: quem é o dono da vinha? O nome do dono da vinha aqui nesse texto ele não é mencionado, mas nós podemos deduzir que era uma pessoa muito rica, uma pessoa muito generosa. Diz o nosso texto, cheio de detalhes, que ele plantou a vinha, cercou-a de uma sebe. O que era uma sebe? Sebe era uma proteção, uma espécie de cerca contra ladrões, contra animais selvagens. Diz o texto aqui que ele construiu na vinha um lagar. O que era um lagar? Um lagar, ele era um dispositivo de 2 tanques, um mais alto do que o outro, onde o mais alto comunicava-se com o mais baixo por um pequeno canal. E no primeiro, então, as uvas eram pisadas e o suco escorria para o segundo. Também diz o texto que ele construiu uma torre. Para que servia essa torre? Diz o texto, e deduzimos também pela prática que era feita, acontecia nos tempos bíblicos, que a torre servia para vigiar a vinha, e também servia como uma espécie de armazém ou alojamento para os agricultores. E aí diz o texto, depois de pronta a vinha, quer dizer, ele deixou tudo pronto, e depois de pronta, o dono da vinha arrendou-a a uns lavradores. E o aluguel então de terras naquela época era muito comum, já como é praticado também nos dias de hoje, as pessoas arrendam as suas terras. E aí então o preço podia ser fixado em dinheiro, ou como nesse caso, em frutos, ou seja, a pessoa dizia, você pode usar a minha terra, só que eu vou querer uma porcentagem da colheita. Normalmente era 1/3 da mesma, 1/3 dos frutos colhidos deveria então ser encaminhado ao dono da vinha. E diz o texto que, tendo arrendado a sua vinha, o dono da mesma, ele ausentou-se do país, ou seja, ele demonstra uma confiança muito grande de que a sua vinha estava em boas mãos. Quem é o dono da vinha? Deus é o dono da vinha. A vinha é o povo de Israel. Os arrendatários eram os líderes religiosos, que deveriam cuidar bem da vinha arrendada. E através desta parábola, nós aprendemos que Deus, Ele é muito bom. Ele comprou a terra, preparou-a, Ele tomou todas as providências para que a terra fosse produtiva e confiou a sua vinha aos cuidados de terceiros. E aí a pergunta que cabe nessa hora é: qual era a atitude esperada? Bom, a atitude esperada era o quê? Os arrendatários devolver os frutos ao dono. E isto havia sido combinado. Não foi isso que foi tratado? O texto diz que foi. E aí então, no tempo certo, os arrendatários deveriam então devolver uma porcentagem da colheita da vinha ao seu proprietário. Foi o que foi combinado. Bom, se foi tratado assim, a atitude esperada era qual? Era que o acordo fosse cumprido. E a pergunta é: e foi? E a resposta é: não foi. Diz o texto que o dono da vinha mandou os seus servos junto aos lavradores, aos arrendatários, para receber a parte dos frutos. E aí o que fizeram aqueles lavradores? Também diz o texto que eles espancaram, apedrejaram e mataram os servos do dono da vinha. Então, o que era isso? Na verdade, Jesus estava fazendo aqui uma alusão ao que aconteceu aos profetas de Deus,
que chamavam a atenção do povo de Deus e dos seus líderes por terem se afastado de Deus. Porque não esqueçam do que está sendo tratado aqui. Na verdade é que vinha, sempre ele quer apontar, quando essa figura é usada para o povo de Deus, o povo de Israel. E nós, como já foi falado antes, durante as leituras, esse povo de Israel, a vinha, né? A vinha especial, a vinha que Deus esperava colher muitos frutos, nem sempre dava esses frutos esperados. E o pior é que aqueles que eram responsáveis de cuidar do bem-estar desta vinha, do bem-estar espiritual, muitas vezes eram os principais responsáveis pelo fato da vinha não cumprir o seu papel, porque muitas vezes aqueles que deveriam cuidar desta vinha não o faziam com o cuidado que se esperava, com a fidelidade que se esperava. E aí o texto vai colocando isso para todos nós. Ele vai mostrando que ao invés então dos líderes e o povo, ou seja, ao invés da vinha cuidar bem dos servos do dono, o que os líderes faziam? Eles afugentavam, espancavam, matavam os profetas de Deus, os servos de Deus, que Deus enviava à sua vinha, ou seja, ao seu povo, para as ademoestações e para colher os frutos que Deus esperava encontrar nesta vinha. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui? Que os servos, sobre o qual a parábola que Jesus conta, os servos se referem aos profetas enviados ao longo da história do povo de Deus. E aí então a gente percebe que esse dono da vinha, ele foi muito paciente, ou seja, ele enviou seus servos e viu-os sendo mortos um a um, até que finalmente o que ele fez? Ele enviou o próprio filho, diz o texto, achando que esse seria respeitado. Evidentemente nós temos aqui uma profecia sobre a morte de Jesus, mas aí vem mais uma decepção. Veja como esse texto está recheado de decepções. Vem mais uma decepção porque o filho foi morto pelos lavradores que queriam tomar posse daquilo que não lhes pertencia. Então os profetas sofreram violência e foram mortos. E aí então a gente percebe também que todo esse texto, neste momento aqui que Jesus conta a sua parábola, o texto está focando agora o ser humano. Viram? Antes ele focou o ser de Deus, o jeito de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E agora ele está focando o ser humano. Ele está mostrando que o ser humano, e principalmente o povo de Israel, a vinha de Deus no Antigo Testamento, a humanidade recebeu muitos privilégios de Deus, recebeu tudo pronto, tudo ajeitado, tem até uma certa liberdade de atuação, tem livre-arbítrio nas coisas desse mundo, pode fazer escolhas como com quem casar, onde trabalhar, morar e por aí vai. Só que juntamente com os privilégios que as pessoas têm, vem a responsabilidade para com o dono da vinha, ou seja, para com Deus. E essa responsabilidade qual é? É administrar fielmente aquilo que Deus colocou aos seus cuidados. Só que o ser humano, ele é terrível, né? O ser humano, ele desenvolve dentro de si um mal chamado cobiça. Ele é dominado por esse sentimento. Ele não quer apenas desfrutar de uma parte daquilo que Deus lhe permitiu desfrutar, mas ele quer desfrutar de tudo, ele quer destituir Deus de seu posto, e esse é o foco aqui neste momento, quando Jesus conta essa parábola. Ele está mostrando aqui que a natureza do ser humano é tirar Deus do seu trono e colocar no lugar o próprio ser humano. O ser humano quer ser o dono, e foi assim no Éden. Foi assim nos tempos de Jesus, e está sendo assim nos tempos de hoje. Hoje, meus irmãos, as pessoas querem destituir Deus do trono, e querem colocar o ser humano como o centro.
Hoje as pessoas querem dizer assim, não, mas tudo que a Bíblia fala e que é uma ameaça, aquilo que o ser humano acha que é preciso para ser feliz, então isso deixa de lado. A palavra de Deus hoje para as pessoas e para a sociedade, nesse mundo pós-moderno, essa palavra de Deus não serve, ela só serve enquanto ela diz coisas que agradam o ser humano. Mas a partir do momento em que essa palavra começa a colocar coisas que os conceitos de hoje não se enquadram nela, e a palavra de Deus condena esses conceitos, aí então as pessoas dizem assim, não, mas isso para nós não interessa. O que interessa para nós é ouvir coisas que agradam aos nossos ouvidos. E portanto hoje, as pessoas, da mesma forma como foi nos tempos bíblicos, nos tempos de hoje também, as pessoas querem destituir Deus do seu trono. As pessoas, o ser humano quer ser o centro. E com toda certeza, como nós lemos aqui, Deus também nos dias de hoje está decepcionado. E decepcionado com quem? Com a sua vinha. Está decepcionado também com a humanidade. Ele está decepcionado com as pessoas que deveriam governar com sabedoria, com justiça e não governam. Líderes políticos, líderes religiosos, ou seja, o que hoje está acontecendo é que o ser humano não quer devolver a Deus a parte que lhe cabe. O ser humano quer tudo para si. O ser humano quer poder, quer honra, e qualquer coisa que ameace esse desejo pecaminoso é visto com maus olhos. Então, meus irmãos, aqui está a atitude esperada e que acabou não se concretizando. Os frutos não foram devolvidos. Então, toda expectativa frustrada, ela produz uma reação. E o texto aqui também vai falar sobre isso. Ou seja, uma expectativa frustrada gera uma reação inusitada. Chama a atenção nesse texto a reação dos escribas e fariseus. Jesus lhes falou que por causa do comportamento dos comandantes da nação de Israel, o povo de Israel perdeu os seus direitos. Por causa da afronta contra o Senhor, por causa da violência com que o povo tratou os enviados de Deus, o povo perdeu a chance da salvação. Então, o que nós vemos aqui é uma sentença contra os líderes religiosos da época, que por causa da sua infidelidade ao propósito para o qual foram chamados e enviados, o que aconteceu com eles? Eles perderam a bênção. A bênção, ela foi repassada, a bênção passou deles, eles perderam a oportunidade de entrar no reino de Deus, perderam a chance da salvação, e com eles todos os seus liderados. E apesar de Jesus estar aqui dizendo qual é o grande problema deles, quer dizer, Jesus está ali dizendo, gente, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês que se vocês não mudarem, vocês vão perder essa bênção. Ou seja, Jesus está ali diante deles para ajudá-los a entender a gravidade da situação em que se encontravam. O que eles decidem fazer? Eles querem pegá-lo, eles querem prendê-lo, eles querem matá-lo, eles querem se livrar, eles não querem ouvir mais, eles querem se livrar de Jesus. E aí então a gente se pergunta, será que as pessoas aprenderam alguma coisa? Será que eles aprenderam a lição que Jesus queria passar para eles? Será? E o texto diz que eles cometeram exatamente os mesmos crimes que foram cometidos nos últimos 1000 anos. Da mesma forma como eles mataram os profetas que o dono da vinha enviava para adverti-los contra a gravidade dos seus pecados, eles fizeram a mesma coisa. Eles, com a mesma raiva do passado, eles usaram a raiva daquele momento e
o que fizeram aos profetas, fizeram com o próprio Filho de Deus. Ou seja, não aprenderam nada. Não perceberam o que estavam fazendo. Permaneceram surdos, permaneceram cegos para as coisas que Deus lhes estava revelando. Porque o que Deus esperava na verdade, qual era o fruto que Deus esperava dessa vinha? Qual era o fruto? O fruto era o arrependimento, era a mudança de vida, mudança de coração. E então, ao invés desse povo voltar-se para Deus arrependido, esses líderes, os líderes do povo e o próprio povo, buscavam um momento oportuno para prender e matar Jesus. E aí então, vem a grande questão. Da mesma forma, como no Antigo Testamento, as pessoas estavam surdas frente à palavra de Deus, aquela nação privilegiada, que foi assim alvo de tantos cuidados de Deus, abandonou o Senhor, perdeu o seu lugar na presença de Deus, foi rejeitado por causa disso. E aí então vem a grande questão: nos dias de hoje, será que algo parecido não acontece? Será? Será que nós somos muito diferentes? Confesso a vocês que quando me preparava e lia esse texto, relia, comparava com os textos paralelos, comparava com os textos do dia de hoje, né? As leituras feitas, pensando em mim mesmo, tudo que Deus tem falado para mim, para a minha vida, para a nossa vida. Você sabe que a gente chega a uma conclusão de que realmente nós também, muitas vezes continuamos surdos diante daquilo que Deus fala para nós. Muitas vezes estamos ainda duvidando daquilo que Deus nos diz, das admoestações que Ele nos faz. Parece que nós ainda, às vezes Deus fala tanto com a gente, e nós parece que não enxergamos. Acontece conosco o que acontecia nos tempos bíblicos, quando a palavra de Deus chegava nas pessoas, as pessoas pareciam que eram surdas, pareciam que estavam cegas, pareciam insensíveis diante daquilo que a palavra de Deus lhes dizia, porque os frutos não apareciam. Quer dizer, o arrependimento não acontecia, a volta a Deus não acontecia, a mudança de coração e de ação não acontecia. Eu fico pensando, será que nos dias de hoje isso está muito diferente? Será que o Espírito Santo hoje não está avisando, como ele avisou nos tempos bíblicos? Não está demonstrando? Está. E nós agora, a nova vinha, ou seja, nós que cremos em Cristo como Salvador, esta bênção que antes era exclusividade do povo de Israel, passou a ser nossa também, porque eles não souberam aproveitar todo o cuidado e amor que esse dono da vinha tinha tido para com eles. Então o que ele fez? Passou essa bênção para nós. Nós hoje em Cristo somos o povo de Deus, mas como nova vinha, a nova vinha de Deus. Será que nós também não estamos incorrendo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, como acontecia com a velha vinha? Será? O que está acontecendo com as nossas famílias? O que está acontecendo com os nossos filhos? Como está o nosso testemunho? A gente ouve a palavra de Deus, a gente recebe esse privilégio de Deus falar conosco, nos orientar. Estamos dando ouvidos? Os frutos estão retornando a Deus? Os frutos que Ele espera colher? Ou não? Ou Ele tem enxergado em nós a mesma indiferença?
da velha vinha. Ou ele tem enxergado em nós o mesmo orgulho, ou ele tem enxergado em nós esse nosso desejo de destituí-lo do seu trono e nos colocar no lugar. Dizemos, não, Deus ele governa a minha, mas governa mesmo a minha vida? Será? Se realmente isso que muitas vezes eu falo, digo como um cristão, não, Deus está no comando e Ele que governa a minha vida, não sei o que, mas se realmente Deus estivesse comandando a minha vida com a sua palavra, será que a minha vida não seria diferente? E no entanto, por mais que a gente ouça essa palavra, por mais que o Espírito Santo venha nos corrigir, nos orientar, mexer com a gente, com as nossas estruturas, com os nossos conceitos através dessa palavra, por mais que Ele faça isso, não dá a impressão que nós estamos vivendo os tempos bíblicos lá de antigamente? Os frutos não retornam ao nosso Deus. A ausência do arrependimento, infelizmente, a ausência de uma mudança de vida é fato constatado, meus irmãos. E é por isso que hoje estamos aqui diante do dono da vinha, para dizer para ele, meu Deus, me perdoa, porque eu estou incorrendo nos mesmos erros do passado. Tu falas comigo, tu me avisas, me admoestas, e infelizmente muitas vezes o que tu falas entra por um ouvido e sai pelo outro, não entra no meu coração, ele sai direto pelo outro ouvido. E Deus me perdoa, porque Deus, Ele não desistiu de nós. E esse texto tem esse outro lado. Esse texto não é só lei, esse texto ele é puro evangelho também. Por quê? Porque ele me mostra que Deus ele nunca desiste da sua vinha. Ele não desiste de nós. E a gente vê isso, já que a nação de Israel e seus líderes não corresponderam às expectativas de Deus, o que Jesus disse? Eu sou então a partir de agora a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, e eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, por um lado, se a gente não consegue ser este povo perfeito, esta vinha perfeita, Jesus diz, então eu faço o que vocês não podem fazer. Eu sou a vinha, eu sou a videira perfeita. Agora, não é mais, a vinha de Deus não é mais composta de uma nação com um território geográfico, nem de pessoas com os mesmos antepassados carnais. Jesus está dizendo, já que vocês não conseguem dar conta do recado, vocês não conseguem ser a vinha perfeita, eu sou, porque o único que consegue isso sou eu. Jesus é a videira, e cada indivíduo que nele confia, que o serve em fidelidade, faz parte desta videira, faz parte dessa vinha. Você e eu temos o privilégio de nos tornarmos ramos e permanecer na videira para toda a eternidade. Meus irmãos, isto é graça pura, isto é amor. Ele está dizendo, olha, já que é assim, já que vocês têm essa, digamos, essa fraqueza e essa impossibilidade de ser o que eu gostaria que vocês fossem, então eu mando o meu filho, Deus falando, né? Eu mando o meu filho e ele se torna então a videira perfeita. E quem confia nele passa a ser um pequeno raminho que faz parte desta videira, e nós estamos então aí devidamente colocados nesta videira. Olha que glória que Deus nos dá, que graça que Ele deposita em nós, em nossa vida. Então, diante desse privilégio, ou seja, diante do seu perdão, o perdão do dono da vinha, quando Ele manda o seu filho para ser a videira verdadeira, Ele está dizendo, realmente eu perdoo,
eu amo esse meu povo, eu amo esta minha vinha antiga, e porque justamente ela não consegue produzir os frutos que eu espero, então eu mando o meu filho para morrer no lugar dessas pessoas, no lugar de cada um de nós, e como de fato aconteceu. E diante desse privilégio, façamos o que Deus espera de nós, devolvamos os frutos ao dono da vinha. Ele espera encontrar esses frutos em nós. Arrependamo-nos. Esse é o fruto, uma nova vida, uma nova maneira de ser, uma nova maneira de pensar, de agir neste mundo. Nós temos esse privilégio, queridos, de falar para as pessoas desse Jesus que é a videira verdadeira, e que nós aproveitemos bem este privilégio e esta oportunidade de dividir com as pessoas aquilo ou aquele que para nós é o mais importante, aquele que nos reconciliou e reconcilia com o Pai Celestial. Que Deus realmente faça de cada um de nós realmente pessoas, ramos produtivos, e devolvamos assim os frutos ao dono da vinha. Que Deus nos dê esta graça, em nome de Jesus. Amém.